João 15, 15 a 16. Leiamos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Bem forte. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fosse vós que me conhecestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua palavra, por esse texto, pelo ensino desta palavra. Fala conosco agora, Senhor, de maneira poderosa, Jesus, acima daquilo que é nosso, meu Deus e meu Pai. Traga a Tua verdade, a Tua revelação, o Teu ensino para o nosso coração. Traga a nossa mente agora. Pai, cada pessoa que está aqui, as pessoas estão nos ouvindo pela internet, as pessoas estão nos ouvindo pela televisão. Senhor, que todos possam entender esta palavra no nosso coração nesta noite, e que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Deus meu, rocha minha e Redentor meu. Amém e amém. Amém. Quero falar hoje à noite, irmãos e irmãs, sobre o seguinte tema: a vida dos escolhidos de Jesus. A vida dos escolhidos de Jesus. Nós que estamos aqui, a grande maioria, certamente há pessoas aqui no nosso meio hoje à noite que não se sente um escolhido. Enquanto a pessoa não se rende a Jesus, ela pode ser amiga. Ela pode ser uma amiga. Ela pode ser uma pessoa que saiba sobre Jesus. Mas o escolhido do Senhor Jesus são aquelas pessoas que entenderam o chamado de Cristo e se renderam a Ele. Estão dispostos a fazer a vontade dEle. Eu quero falar sobre esse tema porque há uma expectativa de Deus para conosco. Presta atenção nisso. Jesus tem uma expectativa sobre a sua vida. Jesus espera alguma coisa de nós, porque Ele nos escolheu. Por isso, o versículo 16 diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. E Ele continua dizendo: e vos designei para que vades e deis o quê? E deis frutos. E deis frutos. Então, irmãos, nesta noite, eu quero falar sobre esse tema. Quando eu olho para o versículo 15 do texto lido, se você prestou atenção no versículo 15, versículo 15 mostra um relacionamento íntimo de Jesus com os seus discípulos. Ele deu esse texto falando aos seus discípulos para que chegasse até nós hoje. E ali no capítulo 15, no versículo 15, ele fala da intimidade que agora ele tem com os seus discípulos, porque a vida cristã, ela só é verdadeira cristã quando existe essa intimidade, através da oração, através do TSD que nós fazemos, que é nosso tempo a sós com Deus, através dos jejuns, né, através das campanhas, através do estudo da palavra de Deus, através da adoração, as células, o discipulado 1 a 1, e tantas coisas vão acontecendo, porque Jesus diz assim: não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho dado a conhecer. Então Jesus está falando nesse texto sobre uma intimidade dos discípulos com Ele, e é assim que Ele quer se relacionar conosco. Eu quero começar, irmãos e irmãs, criando aqui uma situação, uma hipotética. Por exemplo, vamos imaginar que todos nós aqui, lá na galeria e aqui embaixo, todos nós estamos aqui hoje à noite, nós somos escolhidos de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Porque se existir alguém que não é Jesus ainda, eu quero desafiar o seu coração que hoje à noite você se entrega a Jesus. Hoje à noite você se renda a Ele, porque Ele quer se relacionar conosco nessa intimidade de pai com filho. Ele quer conduzir a nossa própria vida. Então, se nós somos esses filhos,
nós somos escolhidos, ele tem essa expectativa. Por exemplo, nós pais temos expectativa com relação aos nossos filhos. Nós queremos que nossos filhos sejam sadios, nós queremos que nossos filhos sejam honestos, nós queremos que nossos filhos sejam competentes, na verdade, nós queremos que nossos filhos sejam felizes, sejam obedientes, sejam pessoas honestas, tudo, não é verdade? Ou você não tem essa expectativa? Só se você for maluco. Não, mas que nós temos essa expectativa. Que esse filho tenha intimidade conosco, assim como nós temos com nossos filhos. Mesma coisa no mundo espiritual. Então, qual é a expectativa, meus irmãos, que Jesus quer trazer para nós aqui nesta noite? Deixa eu dizer para você o seguinte: Jesus usa no contexto desses 2 versículos, eu estou usando só 2 versículos, mas a sessão inteira, onde estão inseridos, versículo 15, começa no versículo 1 do capítulo 15 de João, quando Jesus trata da videira e os ramos. Jesus aqui ele cria uma alegoria, há uma metáfora aqui. Essa metáfora mostra a videira e os ramos. Ele fala, Jesus no versículo 5, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, para dizer o seguinte, que todo ramo que ele espera, Jesus espera frutos nesse ramo. Então, meus irmãos, gerar frutos, gerar filhos e filhas espirituais, é o grande sonho de Jesus para a sua vida e para a minha vida. E Jesus afirma então que nós fomos escolhidos para darmos frutos. Eu quero mostrar para os irmãos agora 4 graus dentro do processo da frutificação, para que você possa entender conforme está no texto, especialmente com o versículo 2 e até o versículo 8. Veja só, irmãos, que Jesus, ele parte de um princípio crescente aqui para mostrar a existência do fruto. Ele admite às vezes a dificuldade de nós produzirmos frutos, mas ele começa mostrando que às vezes não há, mas haverá, ele multiplicará, eles serão muitos. Versículo 2, ele diz em primeiro lugar, na verdade, nenhum fruto. Depois ele vai no versículo 2, nesse mesmo versículo, dizendo que dá fruto. No versículo 2 ele vai num processo de crescimento e diz mais fruto. E versículo 5 e versículo 8, no capítulo 15 de João, ele está falando sobre muito fruto. Esse é o processo, meus irmãos, minhas irmãs. É isso que Deus quer gerar na nossa vida. Ele quer fazer que saiamos desse estágio de nenhum fruto, apenas um fruto, para mais frutos e muitos frutos. Porque quem vai fazer isso na vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Ele quer nos usar como instrumentos, ferramentas nas mãos dele. Agora presta atenção, irmãos, como deve ser a vida dos escolhidos de Jesus? Você é o escolhido de Jesus, eu sou o escolhido de Jesus. Então pergunta ao seu vizinho, como deve ser a vida do escolhido de Jesus? Pergunta para ele, como deve ser a vida do escolhido de Jesus? Como deve ser essa vida? Primeiro lugar, esta vida precisa ser vida como geradores de filhos e filhas espirituais. Nós somos geradores de filhos e filhas espirituais. No versículo 16, ele está dizendo que vades e deis frutos. Então essa é a expectativa de Jesus, que você e eu produzamos frutos. Ele está dizendo, não fosseis vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. E agora ele diz, e eu vos designei, isso é, eu vos envio, para que vades e deis frutos. Alguma versão fala fruto, outras versões falam frutos. Eu prefiro frutos, porque eu creio na abundância de Cristo Jesus, irmãos. Eu creio que não há uma única pessoa nessa cidade que Jesus não quer trazer para o reino dele. Você crê nisso ou não? Então nós temos que ganhar frutos, nós temos que produzir frutos, nós temos que fazer uma grande colheita para a glória dele. Agora presta atenção, meus irmãos, o que isso fala para mim? O inverso disso também é verdade, que Jesus fica triste quando nós não ganhamos, quando nós não temos frutos. Jesus fica aborrecido quando ele não vê frutos nas nossas mãos. Quando nós somos apenas tradicionais, nós somos religiosos, nós apenas sentamos, nós só apenas gostamos de receber, somos sugadores
das bênçãos espirituais. Nós estamos sempre sugando. Senhor, eu estou passando por dificuldade. Me derrama o teu cuidado. Jesus, eu preciso de uma bênção. Essa bênção tem que ser essa semana, Senhor. Derrama essa bênção essa semana, Senhor. Senhor, eu estou com dificuldade com a minha mulher. O meu casamento está em crise. Senhor, faz um milagre no meu casamento. Nós somos sugadores de Deus. Mas Deus quer mudar a nossa história. Ele quer fazer que nós sejamos frutíferos nas mãos dele. E esse processo, irmãos, presta atenção de ser muito importante esse princípio. Para que eu possa gerar vida, significa que ele está trazendo saúde. A saúde, eu só posso produzir vidas e frutos quando eu sou um galho com saúde. E ele é que vai operar esses milagres na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, nos sonhos que Deus tem colocado na minha vida e no meu coração. Há um texto em Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9, que eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo e lessem comigo esse texto, porque é um texto muito relacionado com o que nós estamos falando aqui. Jesus conta uma parábola. O que Jesus ele quer nos ensinar? E essa parábola está muito relacionada com o que nós estamos falando nesta noite. A lição é essa: não vamos desistir de ninguém. O gerador de vida, quando nós vamos gerar vidas espirituais, nós não desistimos de ninguém. Eu tenho certeza aqui que todos nós já tivemos experiências com pessoas que fomos levados a desistir delas. Você fala, você convida, você liga, você faz tudo que você pode e não há resposta. A resposta é sempre uma desculpa. A pessoa não quer nada, ela te engana, ela inventa outro compromisso e etc. E qual é a nossa tendência? É fazer como dono daquela terra. Ele foi 3 anos ver se encontrava fruto naquela figueira. E não encontrando, ele chamou o seu funcionário e falou: corte esta figueira. Ela está inutilmente ocupando espaço aqui na minha chácara, no meu sítio, na minha fazenda. Eu quero arrancar esta figueira. Mas o viticultor, o lavrador que cuidava daquela área, da roça, o empregado dele, ele fez um apelo. O apelo dele foi: não dá-me mais um ano. Eu vou fofar a terra, eu vou colocar, aqui fala esterco, porque é o que eles tinham naquela época, hoje é adubo, e vamos colocar adubo em torno dessa figueira, e se ela não produzir por um ano, então só manda cortar. Veja só, meus irmãos, minhas irmãs, qual é o ensino desse texto? Tudo indica que esse viticultor, ele tinha quase que uma convicção de que essa figueira passaria a produzir, depois do cuidado, e é o que a célula faz. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Não desistir de ninguém, mesmo que seja tão difícil. O que tem que fazer, às vezes, é fazer uma campanha de oração. Às vezes, o que nós temos que fazer é jejuar por essa pessoa, é nunca desistir dela, mandar uma cartinha, mandar um pequeno livro, mandar um telegrama, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, mandar seja o que for, e colocá-la na presença de Deus. Pai, este é o fruto que o Senhor mesmo colocou no meu coração. Espero, esta vida é para ti. Porque pode ser que ainda ela não foi ganha, ainda ela não se rendeu, ou uma pessoa que ainda não conseguiu dar fruto hoje, mas ela poderá dar, à medida que ela está sendo cuidada, que ela está sendo amada, que ela está sendo encorajada, que ela está sendo protegida. Quem sabe virá um momento da grande colheita, porque parece inútil aos nossos olhos, mas Deus poderá ser uma árvore frutífera. Então, um dos alvos das células e do discipulado a meus irmãos, minhas irmãs, o que é? É, na verdade, fazer com que o discípulo ele seja muito frutífero. Nós vamos ser, então, geradores de vida. Nós temos que pedir isso para Jesus. Tem que falar: Jesus, me faça ser uma pessoa que gere vidas. Sabe, irmãos, irmãs, eu tenho percebido que muitas pessoas perto de nós, porque nós somos diferentes, não é que há mérito nenhum em nós, o Espírito Santo está em nós. Se o Espírito Santo está em nós, algo em nós é diferente. E há pessoas perto da gente que gostaria, ela não fala até por inveja, ela não quer dizer da necessidade dela, mas ela fala: é como eu gostaria se ele ou ela
pudesse contar um pouco para mim da vida dele, como que é ser crente, como que é esse negócio de participar da célula. As pessoas muitas vezes estão amadurecidas, mas sabe o que acontece? Nós estamos tão distraídos, tão ocupados conosco mesmos, nós estamos dentro do nosso próprio mundo, que a pessoa está falando assim: me carregue, me chame, me convide, fale de Jesus para mim, fale do poder dele para mim. Mas eu não estou gerando filhos, isso não está queimando o meu coração, isso não virou uma prioridade na minha vida. Se não é prioridade na minha vida, eu vou me ocupar com outras coisas e não com as pessoas. É um novo começo da nossa vida. Esse é o desafio para o seu coração nesta noite. Eu recebi, até o pastor Jefferson também me mandou, outras pessoas me mandaram essa semana um pequeno vídeo. E impressionante como que encaixou com o sermão, porque Deus me deu pregar para vocês hoje. Eu quero mostrar, vou mostrar agora. Vou chamar um pequeno vídeo chamado o vídeo da multiplicação. Veja só. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000. E mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos. E eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Você percebeu? Parece que alguém daqui produziu isso, que é o que nós estamos ensinando e falando do grande desafio que Jesus está trazendo para a nossa vida. Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, ele, na visão dele, e cada um de nós sejamos pessoas que vamos gerar novas vidas, vão dar frutos de vidas e vamos ganhar muitas pessoas, como nós temos dito. Você, mulher, será mãe de multidões. Você, homem, será pai de multidões. À medida que nós vamos entendendo que nós somos chamados para gerarmos filhos e filhas na fé. Abe Uber, que é um irmão que Deus levantou, na verdade, para implementar o modelo do meu discípulo amado, do discipulado a um, e cuidar bem dessas pessoas, e encorajar essas pessoas a multiplicarem vidas. Ele tem uma frase muito simples, lá do interior, lá do Nordeste, onde ele mora. Ele diz o seguinte, que ovelha sadia dá muitas crias. E é uma grande verdade. No rebanho, meus irmãos, nós somos ovelhas. Ele está dizendo, o ensino é este, que quando a ovelha, ela é sadia, isso é, ela está em comunhão com o Pai, ela está firmada na rocha, ela está numa vida de oração, ela depende da presença de Deus, essa pessoa vai gerar muitos frutos, isso é, vai ter muitos filhos, na linguagem dele, vai dar muitas crias, vai produzir muitos filhos e filhas. Se em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos então que a expectativa de Jesus é que nós possamos dar muitos frutos, eu quero agora ir para a segunda verdade desse texto, conforme está no versículo 16 ainda, que a expectativa de Deus, de Jesus Cristo, não apenas é que sejamos pessoas gerando filhas,
mas que sejamos embaixadores e embaixadoras no reino de Deus, embaixadores de Deus aqui na terra. Olha o que diz o versículo 16 ainda: e o vosso fruto permaneça. Primeiro está dizendo que vades e desfrutos, é o processo da geração de filhos. Agora ele fala que nós somos embaixadores. Há uma tarefa, há uma missão, há um trabalho para nós realizarmos. E o bom resultado deste trabalho, a nossa missão como embaixadores, vai deixar um grande legado de vidas durante a vida que Deus nos tem dado aqui na terra. Você sabe que no Brasil não precisamos de nenhum embaixador brasileiro. O embaixador brasileiro, ele serve numa outra nação. O papel dele é lá. E quando ele está lá, ele está representando o país dele que o enviou como embaixador. Ele fala em nome do seu país. Ele representa os interesses do seu país. E assim somos nós, irmãos. Nós pertencemos a um reino chamado Reino de Deus. E aqui na terra, quando Ele nos formou, quando Ele nos fez nascer, quando Ele nos trouxe para Ele está nos comissionando como filhos do reino dele, do reino de Deus, para sermos embaixadores aqui na terra. E Deus nos tem enviado para sermos embaixadores na nossa cidade. Há muita gente, há muitas pessoas, seus amigos, nossos amigos, pessoas do seu trabalho, gente que convive com você, que essas pessoas estão ávidas para ouvir do evangelho do Senhor Jesus. Então Jesus, Ele nos enviou a este lugar. Ele nos colocou no mundo, para nós estarmos no mundo. E nesse mundo nós levamos o quê? A mensagem do reino, que é uma mensagem de esperança para quem? Para os desesperançosos. Uma esperança de fé para aqueles que só vivem na incredulidade. Uma esperança de vida eterna para as pessoas que não estão no caminho da eternidade. Esta é a indicação, esta é a verdade, esse é o papel de quem é embaixador. E Ele está chamando. Qual a expectativa de Jesus para conosco? Que sejamos seus embaixadores. A irmã é uma embaixadora, você é um embaixador. Ele vai te usar. Você não tem um recado. O recado é de Deus. O recado é da palavra. O recado está na Bíblia. Para que todos sejam transformados em filhos e filhas de Deus. Por isso que Ele disse, irmão, Jesus disse, quando Ele estava confortando os seus discípulos, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Ele complementa dizendo: ninguém vai ao Pai se não for através de mim, se não for por mim. Jesus não está dizendo eu sou um caminho, eu sou uma opção. Você tem outras opções, você pode tentar outras opções para a eternidade. Jesus não fala isso. Ele fala que existe uma única opção, um único caminho que conduz o homem à eternidade. E o caminho à eternidade é Jesus Cristo. É para lá que nós temos que mandar as pessoas. Ele nos chama como embaixadores, como embaixadoras, para fazer essa tarefa. Quando Jesus fala aos seus discípulos, já no finalzinho do sermão, melhor dizendo, do livro de Mateus, porque o sermão do monte foi bem antes, mas quando ele encerra e se fecha, na verdade, o livro de Mateus, no capítulo 28, Jesus, ele chama os discípulos e deixa uma mensagem extraordinária para que eles fossem embaixadores. E Jesus então deixa o que nós chamamos da grande comissão. Presta atenção, meus irmãos e irmãs, ele não deixou isso para os discípulos daquela época, Pedro, Tiago e João. Eles fizeram isso, mas esse recado, essa mensagem é para a igreja dele, que continua até hoje, e ela vai continuar existindo até a volta do Senhor Jesus Cristo. E nesse texto ele diz, você pode ler comigo em Mateus capítulo 28, vamos lembrar esse texto, versículo 18, que diz assim, esse texto, Mateus 28, 18, quando Jesus, ele fala aos seus discípulos, aos seus embaixadores, ele diz assim, leia comigo então o 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada, onde? No céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho o quê? Ordenado.
e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, veja só, aqui está o esboço, aqui está a ordem. Jesus está dizendo, olha, vocês estão colocados aonde vocês estão, para vocês fazerem uma tarefa que é minha. Ele não vai mandar um anjo do céu para fazer isso, ele não vai ressuscitar os que já morreram para fazer isso, ele espera isso dos seus escolhidos, que somos nós, cada um de nós que está aqui nesta noite. E você que tem entendido que o Evangelho é a verdade. E ele, em outras palavras, está dizendo o seguinte, que esse imperativo significa que é uma ação contínua. Você precisa fazer, à medida que você vai andando, vivendo, a sua vida vai passando, você vai então indo, você vai falando, você vai ensinando, e a igreja vai batizando, e nós vamos cuidando, nós vamos amparando, recebendo essas pessoas, enviando-as para o céu, e Jesus nos dá a promessa de que Ele nos ajudará a realizar esta tarefa, quando Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até o quê? Até a consumação do século. Irmãos, essa é a tarefa nossa. A tarefa nossa, segundo o versículo 16, é que nós sejamos então seus embaixadores. Nessa tarefa nós vamos precisar depender muito do Espírito Santo. Pois nós temos que pedir todo dia, Espírito Santo, enche o meu vaso. Derrama sobre mim o teu Espírito Santo, Senhor. Vai ministrando sobre mim da tua unção, Espírito Santo. Eu preciso ser guiado, eu preciso ser conduzido por ti. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, ele diz que esse Espírito Santo que está aqui, que realiza o ministério na nossa vida e na igreja no mundo hoje, ele intercede por nós, ele ora por nós, com gemidos inexprimíveis. O que é isso, irmãos? É com oração com uma intensidade divina, que nós não temos e nem sabemos fazer. É assim que ele ora por nós. Filho, vai. Filha, fala. Filha, comunica. Meus servos, meus discípulos, eu quero usar a vida de vocês de maneira poderosa, porque só o Evangelho transforma. Diga isso comigo, só o Evangelho transforma. O Evangelho transforma pessoas improváveis em pessoas prováveis. O Evangelho transforma em pessoas caídas, pessoas destruídas em pessoas fortes, levantadas e robustas. O Evangelho faz isso através dos discípulos que são maduros, comprometidos com a sua própria missão. Deus usa, irmãos e irmãs, muitas ferramentas. Ele usa a oração, Ele usa a intercessão, Ele usa o nosso TSD, Ele usa a leitura da Bíblia, Ele usa os cultos, Ele usa as células, Ele usa o discipulado um a um. São todas ferramentas que Deus quer usar nesse processo maravilhoso e tremendo de nós desenvolvermos a nossa missão, a nossa tarefa de embaixadores de Jesus Cristo. Mas é uma terceira verdade nesse texto. E a terceira verdade, irmãos e irmãs, fala que o Senhor, quando Ele nos chamou, quando Ele nos separou e há uma expectativa dEle para que nós, como seus filhos, possamos experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida, porque não é na nossa força, como eu já disse aqui, não é na nossa força. Nós temos que ter a presença de Deus, a unção do Espírito Santo, a intercessão do Espírito Santo. Ele quer que nós experimentemos o seu sobrenatural na nossa vida. Uma pessoa que não ora, um cristão ou um crente que não jejua, que não lê a Bíblia, que não participa dos desafios da oração, seja na torre ou nas orações matinais que nós fazemos, ou uma célula, não tem como o Espírito Santo comunicar com ela. Ela está desconectada. É como, na verdade, irmãos, um computador com a bateria arriada, sem que esteja conectada no plug que vem a energia. Ele é um computador, ele está ali, ele tem um conteúdo muito grande dentro dele, mas ele não consegue se mover, porque falta força, falta energia, falta o poder para ele poder, na verdade, funcionar como deve funcionar. Assim é a vida do cristão. Quando nós não oramos, quando nós não jejuamos, quando nós fazemos nosso TSD, quando nós não estamos numa célula, quando nós não estamos clamando pelo Senhor, desenvolvendo nossa vida cristã, de onde virá? Como Deus vai ministrar sobre a nossa própria vida?
porque o desejo dele é fazer que você e eu experimentemos o sobrenatural. Olha o que diz o versículo final, no final do versículo 16. Ele diz o seguinte: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, porque Jesus é o nosso mediador, o único mediador, e não há outro mediador a não ser Jesus. Em meu nome, Ele vos conceda. Você já imaginou o que Jesus pode começar a fazer na nossa vida? Meu irmão, minha irmã, você já imaginou a dimensão das experiências que Deus pode dar para você? Você pode começar a experimentar, a sentir e ver na sua vida, à medida em que você, como escolhido de Deus, começa a dizer: Senhor, eu vou trazer os meus frutos e vou apresentá-los, e o Senhor vai se mover de maneira poderosa, e Deus vai começar a derramar sobre nós do teu sobrenatural. Parece que o sobrenatural de Deus está reservado tão somente para aqueles que estão dizendo: Senhor, eis aqui, estou apresentando a Ti os frutos, são vidas preciosas, e Deus vai começar a derramar do seu sobrenatural. É o que Ele fala em Mateus capítulo 28, versículo 20, no final: e eis que eu estou convosco. A ideia que eu tenho é que se eu não faço a grande comissão, a presença dele não está comigo. Se eu não estou, na verdade, produzindo os frutos para ele, eu não vou experimentar do seu sobrenatural. Eu vou perder essa verdade. Quando ele diz: tudo quanto pedirdes em meu nome para o Pai, eu vou conceder. Irmão, nós vamos experimentar aqui o que nós nunca experimentamos. Nós vamos ver o que nós nunca vimos na vida das pessoas. Vamos sentir o que nós nunca sentimos, por causa da promessa, da presença maravilhosa de Deus sobre o nosso coração. É impressionante essa promessa deixada então por Jesus para nós, para os seus discípulos. E no exercício da nossa missão, meus irmãos, da nossa caminhada, Ele então está dizendo: a fim de tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Foi assim que Ele fez na vida de Pedro. Foi isso que Ele fez na vida de Pedro. Atos 16, 26, colocar aí na tela. O que diz esse texto? Veja só, Atos 16, 26. De repente, sobreveio, o que aconteceu? Paulo estava na prisão, juntamente com o seu companheiro, seu discípulo chamado Silas, porque estavam pregando o evangelho, porque eles expulsaram um demônio de uma moça que estava perturbando ali a cidade. E ele foi para a cadeia, ele foi para a prisão. E de repente, lá na prisão, sobreveio um terremoto, grande terremoto, tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E o que aconteceu? O carcereiro despertou no meio disso tudo. E o carcereiro entrou em crise. Segundo a lei romana, o carcereiro, ele não é como hoje. Hoje, se os presos saírem das penitenciárias, ou os soldados lá, os carcereiros, eu não vi, não sei o que aconteceu, eles sumiram, não acontece nada. Naquela época, não. Naquela época, o carcereiro pagava pela dívida das pessoas. Então ele sabia que ali ele ia morrer mesmo. O carcereiro falou: eu vou ser exposto nessa comunidade, vou ser levado à praça pública, minha família vai passar um vexame, porque eu não sei o que aconteceu, os presos fugiram, as portas são todas abertas, porque Deus, de maneira sobrenatural, visitou aquele lugar. Mas Pedro, quando ele ia se suicidar, Paulo fala, ele bradou, ele gritou: Senhor carcereiro, não te faças nenhum mal, nós estamos todos aqui. O carcereiro falou: vocês estão todos aqui. E o carcereiro então aproximou de Paulo e Silas, porque eles tinham ouvido o Paulo e Silas, enquanto preso orando, enquanto estavam presos cantando, enquanto estavam presos falando com Deus, intercedendo. Ele sabia que só podia ser a presença deles naquele lugar. E eles ajoelhados, e ele se ajoelhou e disse: que devo fazer? E aí nós temos aí os próximos versículos, vamos colocar aqui no telão, próximo versículo, versículo 30, e diz assim, versículo 30, depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite,
cuidando deles, lavou-lhe os vergões e os açoites. A seguir foi o carcereiro e toda a sua família batizada. Aleluia, aleluia. Irmãos, é assim que Jesus trabalha conosco, quando nós estamos levando os nossos frutos diante dele. Ele vem com o seu sobrenatural na nossa própria vida. Eu quero encerrar essa palavra hoje à noite, lembrando sobre a vida do escolhido de Jesus. Qual a expectativa de Jesus para conosco? São 3, no meio de muitas, mas escolhi 3 delas. A primeira, na verdade, é que nós sejamos geradores de vidas. A segunda é que nós sejamos embaixadores e embaixadoras do Senhor. E em terceiro lugar, é que Ele quer que nós experimentemos o teu grande sobrenatural. E para concluir essa mensagem, quero que você leia essa conclusão. Vou colocar no telão. Já está no telão. E a conclusão é o seguinte: leia comigo, meu irmão, minha irmã. Porque nós vamos sair com isso no nosso coração hoje à noite. Para alcançarmos 5% dessa cidade. Para alcançarmos aquelas pessoas que estão sem esperança. Deus quer usar a sua vida e a minha vida. Ele espera de nós. Leiamos comigo essa conclusão para encerramento. Não podemos ser discípulos que não produzam frutos para o reino, ocupando um espaço na terra, inutilmente, como aquela figueira. Não podemos ser discípulos, irmãos, inúteis aqui na terra. Deus quer e vai usar a sua vida. Senhor, acrescenta essa palavra no nosso coração nesta noite. Manifesta sobre nós da tua graça, que é boa, perfeita e agradável. E levanta aqui, Pai, um povo forte, um povo corajoso e um povo destemido. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.